Fazenda Santa Julieta Bio. Alimentos orgânicos direto do produtor. Ultra Coffee. Performe seu melhor nos treinos, estudos e trabalho. O Gregário Cycling é amigo da ciclovia do Rio Pinheiros. A ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais na descrição deste podcast. Faça um teste. Coloque no Google Alex Bacilli, com 2 Cs. Você não vai encontrar muita coisa, o nosso entrevistado da semana é bem discreto. E isso instigou ainda mais a Gregário Cycling a contar essa história. No podcast dessa semana, o fisioterapeuta formado pela Unicamp conta sua trajetória, na qual mais de uma década se passa na França. Por lá, ele encabeça uma rede de clínicas, a mais recente delas em Mônaco. Você vai conhecer o fisioterapeuta brasileiro Alex Bacilli, mas o pelotão World Tour já conhece ele muito bem. Nesse episódio, ele narra seu papel na recuperação do tetracampeão do Tour, o britânico Chris Froome, e na solução para as inquietantes dores nas costas de outro campeão do Tour de France, o colombiano Egan Bernal. Com as devidas proporções, a satisfação de ver um brasileiro tão encaixado entre os melhores do mundo nos lembrou um outro nome que brilhou em Mônaco. Por isso, a brincadeira com o nome do episódio, o novo Rei de Mônaco. Escute a história de um brasileiro destacado no ciclismo, ouça os bastidores de um seleto grupo do pelotão World Tour e, claro, sobre como a experiência deles pode ajudar você a pedalar melhor. E antes do play, um convite. Conheça o Shop Gregário, produtos de muita qualidade, com a nossa identidade, com a nossa cara. São itens muito legais para você se juntar ao nosso pelotão. O link está na descrição desse podcast. O episódio O Novo Rei de Mônaco começa agora. Alex Bacilli, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É um grande prazer ter você aqui com a gente. Prazer é todo meu, pessoal. Nicolas, quer fazer as honras? Vamos lá, isso aí. Eu acho que primeiro agradecer a oportunidade, a honra de ter você aqui conosco. Eu acompanho o seu trabalho há algum tempo, né? Curioso. A gente não se conhece pessoalmente e bem se parece vem um torcendo pelo trabalho do outro há alguns meses. Eu conheci o Alex através de um companheiro de equipe, o Antoine Berlin, que é monegasco. Alex mora em Mônaco. E desde então a gente vem tentando combinar essa conversa que há quase um ano já, né? E finalmente está acontecendo. É uma honra enorme ter você aqui conosco, Alex. Obrigado pelo convite também, Nicolas. Realmente uma honra estar podendo participar com todos vocês e passar um pouco da experiência nossa de brasileiros que estão trabalhando no ciclismo europeu. E eu acho que vamos tentar trazer mais brasileiro para cá, trabalhar com a gente, né? E Alex, pegando esse gancho, para quem ainda não te conhece, a narrativa de você saindo do Brasil, cruzando o oceano e ocupando um lugar central no mundo do esporte de alta performance. Então, a primeira experiência no exterior foi em 2004, quando eu estava acabando minha faculdade de fisioterapia no Brasil. Fui para a Inglaterra, passei um ano para aprender o inglês e fiz um estágio num hospital que tinha uma base em ortopedia e traumatologia do esporte também, que chama Leicester Hospital, em Londres. Então, fiz esse estágio, voltei para o Brasil, finalizei minha faculdade. Depois comecei a especialização na Unicamp, em Campinas, também em ortopedia e traumatologia, que me deu uma porta aberta para fazer uma parte dessa especialização na Europa. Um dos temas que eu estava estudando era a postura e a escoliose, e o assento da escoliose era a França. Na Europa, a referência. Então, vim para a França, passei alguns meses na França para comparar os métodos que eram utilizados entre o Brasil e a França. Eu acho que foi aí que eu tive o primeiro contato também com ciclismo, que eu já tinha uma paixão porque eu fazia triatlon, mas é aí que eu tive um despertar maior pelo esporte. Então, voltei, que eu acabei minha tese no Brasil e falei, bom, agora eu tenho que voltar para lá para continuar essa aventura e desenvolver no meio esportivo com a minha paixão da fisioterapia e minha paixão com o esporte. Então, vim para cá em 2010, finalmente. Comecei minha carreira em 2010 aqui. Então, tive que validar meu diploma para atualizar a atuação da fisioterapia na Europa. Vindo do Brasil, tem que validar. Então, fiz um ano de faculdade com eles. Tive que rever toda a anatomia, a parte técnica em francês. E depois disso, pude começar a trabalhar. Então, abri minha primeira clínica, estava no norte da França,
na Normandia. Fiquei lá 2-3 anos, então vocês podem imaginar, um brasileiro na Normandia não foi fácil. Climazinho fácil. Frio pra caramba, neve todos os anos. Eu tenho uma piada, eu lembro quando eu estava estudando em Ghent, e morando na Bélgica, tinha um amigo italiano na sala e falava: meu, pior lugar do mundo para morar tem que ser o norte da França, Lille, Normandia, isso. Porque é esse mesmo clima que a gente tem aqui na Bélgica, mas cheio de francês. Deve ser impossível. Um lugar terrível. Mas te abriu as portas, né, Bassili? Você, depois de 2 anos por lá, você decidiu ir para Mônaco. Como é que foi esse caminho para o sul da França, já como um fisioterapeuta? Então, aí depois desses 2 anos e meio que eu fiquei na Normandia, como brasileiro, como eu estava falando, é difícil, né? Realmente o clima a gente tem muita dificuldade de adaptar. E então eu falei, tenho que ir para o sul da França, não tem jeito. Nesse momento comecei a procurar se tinha algumas clínicas que estavam em venda, que eu queria, na verdade, vender a minha do norte e comprar uma no sul. E aí, nesse momento, tinham 3 que estavam em venda. Visitei as 3 e apaixonei por uma que chama Antibes, não sei se vocês conhecem, é perto de Nice. Então foi lá que eu comecei minha carreira na fisioterapia desportiva, na minha clínica no sul da França. E lá já tem muito mais esportistas, tinha mais equipes de triatlon profissional, equipe de natação, o Alain Bernard também que é de lá, de Antibes, e aí tive mais contatos com os clubes de futebol, alguns outros tipos de esportes, e aí fui desenvolvendo a segunda clínica, a terceira clínica, e chegar ao momento que teve a oportunidade para ir para Mônaco, foi assim. Alex, para você chegar e ter a confiança de atletas de alta performance, com o corpo de cada um e como é fundamental cada vez mais o trabalho da fisioterapia, que não é só o que foi no passado um trabalho de massagem, cada vez tem mais ciência, tem mais conhecimento de recuperação. Como é que você conseguiu entrar nesse ciclo tão fechado e restrito de altíssima confiança? Talvez os atletas confiem mais no fisioterapeuta do que no personal banker deles, né? Então, acho que foi, como eu falei, assim, como eu estava fazendo triatlon também, competições, eu acho que a primeira alto nível que eu tive foi uma triatleta francesa que tinha ganhado o Ironman de Nice na época. Eu tratei dela e ela tinha contatos com o pessoal do atletismo. Depois ela me colocou em contato com o médico do esporte dela, que tinha também grandes atletas que acompanhava. E aí me deu essa confiança, me indicou e cada vez os resultados estavam aí. E o pessoal procurava realmente essa parte de prevenção de lesão, que estava meio fraca ainda na região, e eu sempre gostei muito de biomecânica, meus estudos foi sempre focado nisso, então eu sempre quis entender o mecanismo das lesões para entender e poder evitar esses mecanismos, e não só tratar essa lesão como a maioria parte dos fisioterapeutas, ainda mais aqui na França, estavam fazendo. Era muito trabalho paliativo aqui. Então, acho que foi isso que fez um diferencial. E depois, para voltar na parte de ciclismo, então acho que foi uns 2-3 anos depois, que já tinha aberto outra clínica em Nice e em Cannes também. E então, começou a pegar um nome aqui no sul da França, da clínica esportiva. E aí foi um treinador, que na época ele era treinador pessoal do Chris Froome, que tinha escutado falar de mim, de um outro atleta que eu tinha visto, que era o lead out do Cavendish. E o Rachel conhecia então o treinador do Froome, e foi assim que eu tive o primeiro contato grande ciclista do Grand Tour. Depois de ter tido esses 2 atletas, esse mundo, como é muito pequeno, né, que a gente falou, um fala para o outro, que fala para um, eles treinam juntos às vezes, a maioria está baseada aqui em Mônaco, a gente tem acho que 45 atletas do World Grand Tour que estão aqui, então foi um processo que talvez de 1 ano comecei a ver bastante atleta, e em seguida a Sky, na época era Sky ainda, me convidou para fazer algumas corridas com eles e fazer alguns estágios. Então passou super bem, e eles quiseram me contratar, mas o problema é que eles queriam exclusividade, e eu não queria ser exclusivo, porque eu já tinha outros atletas, eu tinha minhas clínicas, então eu finalmente não aceitei a exclusividade, mas tem contratos tipo de freelance com eles. Depois continuei em Neos, Grenade, trago outras também com a Israel, com Bora, com outras equipes também, mas são trabalhos pontuais, que eu vou mais em estágio, porque a nossa atuação fisioterápica, eu acho, no estágio, é muito mais rica que ir numa prova. Numa prova é paliativo, é mais, como vocês falaram inicialmente, é mais massagem, é mais um relaxamento. Num camp, a gente pode passar 15 dias, 3 semanas, 10 dias com eles. Então, a gente pode analisar, ver os atletas na bike, ver os atletas fora da bike e fazer um trabalho de fortalecimento específico e ver o resultado em curto termo. Com eles é muito rápido o resultado, isso que é impressionante. E como é que é a liberdade para
chegar nesse nível de ciclista e falar com ele, olha, você tem uma deficiência aqui, você precisa fazer uma mudança assim ou assado, um fortalecimento, eles são abertos a esse tipo de entrada, principalmente quando ela é preventiva? Porque eu imagino quando o cara tem dor, ele aceita qualquer dica, mas quando ele está ali, às vezes até ganhando prova, e tem uma observação sua, como é que é a recepção deles em relação a isso? Inicialmente era o mais difícil essa aceitação, primeiramente já pelos técnicos, né? Pelos preparadores que são grandes preparadores, que têm grandes nomes, que sempre ganharam os grandes tours e tudo mais. Então, para eles falar, eu nunca precisei disso antes, porque eu vou precisar agora. E então foi um pouco o lado científico mesmo, mostrar publicações científicas, mostrar associações de trabalhos e resultados. Em pouquinho em pouquinho eles me deram essa liberdade, acreditaram nesse trabalho e finalmente no final eles que faziam o pedido para montar protocolos para eles. Então foi bacana. Demorou 3 anos mais ou menos demorar. Hoje eles pedem para fazer teste. A gente sabe que no futebol já se fazia muito o teste do cinético, né? Para prevenção de ligamento cruzado ou entorse de joelho. E no ciclismo não usava quase nunca o isocinético. Então eu que introduzi um pouco, foi difícil para eles no começo aceitarem também, mas quando eles viram os resultados, que são realmente, pode medir o torque milímetro bem de baixo ou mais alto, e eles viram o trabalho de fortalecimento de 3 a 6 semanas, o resultado atrás, eles falaram realmente, por que a gente não utilizou isso antes? Eu canso de falar no Brasil, olhando, o brasileiro e nós, você acha que você pode comentar, cara, a gente estuda muito, a gente tem muito conhecimento na universidade, a gente gosta de estar atualizado de maneira geral. Então, você vai, por exemplo, na cultura do brasileiro como geral, todo mundo tem um personal trainer, acaba indo na fisioterapia, pilates, e a gente adora novas tecnologias e ciência e absorve muito, sobretudo, o que vem de fora, né? E tem também a tendência de pensar, não, mas é que aqui no Brasil é tudo ruim, tem que ver o que vem de fora. Em contrapartida, o ciclismo e o europeu é muito tradicionalista. E ele faz, como você falou várias vezes, não, na minha época a gente não fazia isso e eu andava, para que eu vou precisar disso, né? Existe uma grande dificuldade de romper esses paradigmas. Tendo trabalhado e visto atletas de várias modalidades, qual é uma característica que você aprendeu como mais específica de quem pratica ciclismo em alta performance, do ponto de vista fisioterapêutico? Como é o corpo de um ciclista profissional ou de uma ciclista profissional versus um corpo de um ciclista, de um atleta de outra modalidade, de automobilismo, de triatlo, de natação? Eu acho que a diferença maior do ciclista é que ele não vai trabalhar realmente a globalidade do corpo dele. E é um esporte que ele é, se a gente pode dizer, é um dinâmico estático, a gente pode falar. A posição dele não vai mudar muito na bike, e ele vai ter umas deficiências entre a parte que vai ser muito mais potente, que são as pernas, o quadril, com a parte alta do corpo. E o problema é que a parte alta do corpo é uma forma de estabilizar a parte baixa. Então, se você tiver uma instabilidade, uma diferença de força entre a parte que começa na bacia, assim vai dizer, até a parte alta, o seu torque de transferência de potência no pedal não vai ser a mesma. Isso pode criar desequilíbrios, lesões e perca de transferência de potência. Então, acho que hoje o que analisa mais num atleta de ciclismo é tentar reequilibrar de uma forma que seja harmoniosa, que ele não também ganhe peso na parte superior do membro, que vai penalizar ele na transferência de potência, mas que ele ponha ter essa estabilidade total e transferir de uma forma eficaz essa potência que ele tem até o pedal. Aliás, você fala de peso, tem uma característica notável dos últimos tempos, que você tinha uma estrutura de corpo dos ciclistas de elite que eram de troncos maiores, pessoas até mais pesadas e talvez mais baixas. E hoje você vê a elite, são pessoas que no passado seriam considerados subidores, porque são pessoas muito esguias. Como é que você observou essa mudança no perfil de quem é a elite do ciclismo? A gente joga isso muito mais com característica alavanca, que vai ter com esses atletas maiores, o braço da alavanca vai ser mais favorável para eles. Mas o interesse, quando eles são grandes atletas assim, tem que ter sempre a comparação peso e potência. Por isso que a gente fala hoje, que a gente olha também no alto nível, os grandes campeões atuais, eles não são tão slim, tão finos quanto antes. Eles estão um pouco mais pesados, mas eles têm uma potência também superior. Então, a relação potência-peso está superior que antes.
Mas a gente tem grandes ainda campeões que são pequenos, que são leves, mas a tendência realmente de passado, a gente pode dizer dos anos 90, os anos 2000 e 2010, ele teve essa augmentação pela alavanca produzida pela tíbia e pelo fêmur. Alex, você falou do Froome, você acompanhou esse trabalho dele para voltar ao competitivo depois daquela grave lesão que ele teve ainda nos tempos da Sky, da Ineos? Você acompanhou um pouco dessa trajetória dele? Sim, eu fiz toda a reabilitação foi feita por mim, na verdade. Eu tratei do Froome em 2018, quando ele tinha uma dor sacroiliaca, que já fazia 3 ou 4 anos que ele tinha essa dor, que era tratado, infelizmente, de uma maneira muito mais paliativa, com infiltrações, que muito é feito no alto nível, que seja no ciclismo ou outro esporte. Isso a gente tem que ser claro. Muitos médicos optam pela cortisona, por tratamentos de corticoides para diminuir a inflamação e as dores. Então, fazia 4 anos que ele estava com esse tratamento. Ganhou grandes tours com esses tratamentos, mas chegou um momento que ele falou, eu quero encontrar a solução, e foi aí que eu falei para vocês que o Rock, que esse treinador, me colocou em contato. Então, em 2018, fiz o tratamento com ele, durou 3 meses e meio, intenso. Eu via ele 4 a 5 vezes por semana, 1 hora e meia cada vez. E no final de 2018, no começo de 2019, ele não tinha mais nenhuma dor. Ele estava com as mesmas cargas de trabalho, sem nenhuma dor, porque ele tinha uma grande de desequilíbrio justamente entre os rotadores internos e externos do quadril. Então, eu posso explicar para vocês um pouquinho mais para frente, quando a gente entrar na parte técnica. E uma fraqueza muito grande nos músculos lombares. Tá? Então, isso fazia que ele tinha um frotamento excessivo entre o sacrum dele e a creta ilíaca. Então, fazia inflamações à repetição. Então, fizemos esse trabalho de estabilidade dessa zona, não teve mais nenhuma dor por não desses 3 meses. Foi aí que Sky falou para mim, você pode ir nos treinos, a gente foi do Tenerife 2 vezes para treinar e continuar acompanhando ele. Após esse segundo camp, que ele teve um acidente, ele estava muito, muito forte em 2019, antes do acidente, estava leve, estava com uma potência maior, ele estava muito bem, nenhuma dor, mas infelizmente teve esse acidente. Então, logo após o acidente, a equipe me pediu para acompanhar ele, toda a reeducação. Então, eu via o Chris 30 horas por semana fazer a reeducação dele. Ele estava no hospital ainda. Eu via ele quase 5, 6 horas por dia, porque a gente trabalhava o corpo inteiro para tentar perder o mínimo possível de massa muscular, de potência no lado contralateral, etc. E foi uma reeducação que foi muito, muito longa, realmente. Durou mais ou menos quase 6 meses, claro, com uma descarga progressiva do trabalho, e que começou a entrar na bike 2 meses depois do acidente, quando a consolidação do fêmur foi feita. Depois acompanhei ele, até hoje acompanho ele, a Israel pede para eu continuar dando uma olhada nele. Mas agora realmente não tem mais nenhuma diferença entre potência dos 2 membros, ele tá bem. Agora é só voltar a performar, e tem outros detalhes que foram encontrados com alguns déficits também. Como vocês sabem, o Froome é da África do Sul. Isso posso falar para vocês, já é oficial, e ele tinha tido a esquistossomose em 2010, 2011. E eles pensaram que o tratamento da esquistossomose, uma vez que foi feita, ela não vem mais, e finalmente depois desse acidente a esquistossomose voltou para ele. Então foi por isso que uma das causas que ele estava performando no ano passado, que ele estava com muito cansaço, dificuldade de guardar a parte de ferro, etc., era por causa que ele estava com a esquistossomose, e ninguém imaginou que ele poderia ter tido isso novamente. Então vamos ver, cruzar o dedo para nova 2022, que ele esteja um pouco mais forte aí. E também que ele não tem o azar que teve no primeiro dia do Tour desse ano de ser envolvido num acidente, né? Que foi de uma tristeza, assim, todo mundo torcendo, eu inclusive, e o lamentável que faz parte do esporte de ter um acidente que ele foi envolvido, né? Eu queria justamente te fazer uma pergunta nesse sentido, Bacili, e isso é um pouco fora da sua expertise, mas quando você faz um trabalho de 30 horas semanais para colocar o Froome de volta à competição, você inevitavelmente também se torna um torcedor. Eu queria saber como é que é assistir a prova dos caras com quem você ajuda na recuperação, como é que é acompanhar o desempenho deles e ver o resultado, né? No caso do Froome, não são os mesmos resultados que ele tinha anteriormente, por uma série de motivos como esse que você contou, mas é uma vitória de voltar ao pelotão principal também, já é alguma coisa mais significativa. Mas como é que é ser um fisioterapeuta e ser também um torcedor daquele esportista? Leandro, é mágico, eu não tenho palavras para descrever isso, porque a primeira prova que eu fui, que ele voltou foi na Tour dos Emirados Árabes. Eu estava chorando quando vi ele na bike de novo, pedalando, acompanhando o pelotão, e realmente é o que você falou, sendo ele outro atleta, quando a gente vê de onde eles vêm, e a recuperação que eles têm, eles poderem voltar a estar novamente no alto nível, é fantástico,
realmente é uma coisa que a gente guarda na memória. Eu sempre olho o Froome como um grande exemplo, porque existem muito poucos. Eu falo e digo, olha, atletas com muito talento, você tem alguns, e que tem essa capacidade de ganhar. Logo, você tem aquele atleta que tem uma mente muito forte e, através de trabalho, ele consegue chegar e conquistar seus resultados. Aquele cara trabalhador e que cava o seu way-in, né? A sua via para a vitória. E a combinação perfeita é quando você une essas duas coisas. O cara que é extremamente talentoso, mas que tem essa mentalidade de um cara extremamente trabalhador e perseverante. E todos que estão no World Tour são extremamente talentosos e trabalham duro. Mas você tem sempre alguém que quer mais que o outro e busca esse ponto a mais. O Froome é um dos exemplos que eu vejo que é um cara que, além de ter um talento físico inegável, mas ele tem um lado mental impressionante. Como é trabalhar com um cara desse no processo recuperativo e do dia a dia da busca pela alta performance? Nico, é fantástico, porque todo o estímulo que você dá, o retorno é imediato. Com atletas como o Froome, você tem que fazer a mesma atenção, porque eles sempre pedem mais, né? Os treinadores falavam a mesma coisa. Se você pede 6 horas, vai fazer 7 horas. Se pede 4 horas e meia com interval trainings, vai fazer 5 horas e meia com interval trainings. Então, tem que também adaptar, porque a gente às vezes sabe que ele vai fazer mais e vai chegar num cansaço maior. Mas essa parte mental, Nico, eu completamente concordo com você. Os atletas que eu vi como exemplo também, pode dar o Egan, o Bernal, né? O Bernal também, mas você não pode comparar essa força mental, essa potência mental que ele tem. O Froome, ele é excepcional. Eu nunca vi um atleta desse, nem em outro esporte, que tem essa determinação, essa vontade de superação, e realmente é única. E parece muito até clichê dizer, não, o cara mentalmente é muito forte, tem uma vontade de ganhar. Mas é que quando você trabalha com todos esses, como você mesmo falou, né? Todos querem ganhar. Você pergunta, você quer ganhar o Tour de France? Claro que eu quero. E todos são muito bons que estão ali. Mas realmente, quando você vai na nuance e no dia a dia, a gente percebe que tem aquele cara que quer mais. E é um tema muito delicado. E você, às vezes, chega nesse ponto e fala, nossa, mas esse cara, ele está disposto a passar por determinadas coisas pela vontade de vencer ou pela vontade de se superar, como você mencionou, que pouquíssimos têm. E isso é algo que a gente vem, eu acho que só em campeões assim muito específicos, talvez um Lewis Hamilton você tinha, um Ed Merckx tinha, talvez o Pogacar, não conheço ainda, mas possa ter, mas é algo único, né? É muito especial de determinadas pessoas, grandes líderes, talvez. Eu acho, Nicolau. Eu falar para ser claro nesse nível, vendo alguns poucos, talvez se a gente pega os top 10, eu posso dizer que eu tenho contato com 5, 6 do top 10. Os top 10, para mim, fisicamente, eles são todos próximos. E talvez no top 10, o 7, 8, 9 é até mais forte que o 1 e o 2 e o 3, entendeu? Mas falta esse plus, esse mais, que a gente fala aqui um pouco, a expressão, não sei se a gente fala em português, tem essa nhaca, né? São mordidos, realmente, esse lado... Eu não sei, é difícil de colocar, né? Agora, isso... E você pode ver que eles são assim o tempo inteiro, não é só no esporte. Não, o cara é assim na vida pessoal, o cara é assim dirigindo, ele é assim na organização do quarto dele, no estágio, ele é organização da comida, realmente não tem nada que está fora da linha, que ele objetiva, que o foco dele tudo é em volta disso. E como isso influencia a ti, o teu trabalho, de, vamos dizer, step up para acompanhar o nível desse cara? É um challenge, é isso que eu gosto muito nesse trabalho, que realmente você tem que colocar no mesmo nível deles, você tem que tentar dar o máximo de você, procurar perfeição, tá sempre lendo, tentando coisas diferentes, buscando novas técnicas ou novas correlações. Isso já que eu falei, eu gostava muito da biomecânica, mas eu gostei ainda mais, fui buscar mais ainda estudos fora da parte biomecânica pura associada com a bike. Então é um prazer enorme, porque realmente me motiva para tentar melhorar e avançar na minha profissão também. Alex, você citou o Froome, que teve uma lesão que saltou aos olhos, né? Todo mundo viu a foto dele no hospital e era claro ali que ele precisava de uma ajuda muito grande para recuperar. Você também citou o Egan Bernal,
que vivia um auge após a vitória dele no Tour de France. Depois, quando ele foi defender o título, ele começou a questionar dores nas costas, uma dor que incomodava muito. E para a gente aqui à distância, não era uma coisa tão visível, vamos dizer assim, não é uma lesão como foi a do Froome. Como que era lidar com esse tipo de situação? Eu imagino que você tenha trabalhado muito nesse aspecto também das dores nas costas do Egan, para reabilitá-lo e colocá-lo não só físico, mas também com a cabeça de que ele poderia voltar a vencer, e de fato venceu no Giro de Itália desse ano. Leandro, eu acho que na parte fisioterápica e parte médica, a gente tem que passar confiança para o atleta e dizer, o seu problema é esse. Porque se você fala, pode ser isso, vamos fazer aquilo, ele não tem confiança. E não é que ele não tem confiança em você, ele não tem confiança nele, ele não tem confiança na lesão. Essa lesão realmente é isso? Pode ser causa pior. Eu vou precisar de uma operação, eu vou ter que parar meu esporte, eu vou ter que abandonar o alto nível. Então tem muito esse lado psicossomático que é importante tratar. Então o mais importante no começo é não comunicar com o atleta diretamente, falar, vamos fazer uma bateria de testes. E quando a gente tiver certeza de qual é o seu problema, a gente vai vir e vai te explicar tudo. E nisso eles têm consciência e eles até agradecem que a gente faça isso. Então, com o Egan, ele era seguido por um outro fisioterapeuta da equipe. Quando ele ganhou o Tour, ele já estava com começo de dores. Depois, mesmas coisas, teve algumas infiltrações, alguns tratamentos na Colômbia, que infelizmente não fizeram efeito. Ele voltou para a Europa, eu vi-lo um mês antes do Tour que ele abandonou. Então, nesse momento, eu dei umas ideias, falei, eu acho que é isso, mas eu preciso ter mais tempo para fazer avaliações. A equipe não teve tempo para disponibilizar para que a gente faça as avaliações, e ele já estava na preparação para o Tour e foi. Infelizmente, abandonou, como vocês sabem. E então, ele voltou. Quando ele voltou, a gente fez essa bateria de teste. E fazendo essa bateria de teste, ele tem uma diferença muito grande entre as duas pernas, que não foi vista anteriormente pelas equipes de antes, nem na equipe médica da Ineos, quando ele entrou. Ele entrou com um laudo médico que ele tinha 6 milímetros de diferença entre as pernas. Quando a gente pediu o scanner telemétrico, a gente encontrou 1,6, 16 milímetros de diferença. Ou seja, é enorme, é 1,5 centímetro de diferença entre as duas pernas. E acentuado a isso, ele tinha uma escoliose contralateral. Ou seja, se eu tenho uma escoliose, ou seja, a minha curva da coluna vai estar acentuada de um lado, eu tenho uma perna que é aumentada do mesmo lado, na verdade, lado oposto, mas a curva vai ser mais diminuída do espaço das costas no lado oposto, eu vou ter um pinçamento que é muito mais importante do lado dessa perna maior. E foi o que estava acontecendo com ele. Então, ele não tinha uma hernia discal, ele não tinha uma usura, ele é muito jovem ainda, mas ele tinha a gente chama isso um conflito póstero-lateral da articulação. Então, e associado a isso, tinha uns testes cinéticos, como eu comentei anteriormente, fizemos os testes e ele tinha 60% de diferença de força no quadril da perna maior. Ou seja, uma escoliose associada a uma perna maior e uma fraqueza de um estabilizador do quadril fazia que tinha um excesso de frotamento nessa parte lombar dele, então irritava o nervo, fazia como uma pseudo-ciática. Então esse era o problema, entendeu? Então, quando encontramos esse problema, mostrei para a equipe ficou um pouco surpresa, porque o cirurgião já queria operar ele, já o cirurgião em Londres, e realmente eles falaram, será que realmente é isso? Então aí o médico da equipe já confiava em mim, já tinha trabalho, falou assim, então vamos deixar eu trabalhar 3 meses com o Alex e vamos ver o resultado. E infelizmente, depois de 3 meses, menos foi 6 semanas, 1 mês e meio, 0 dor já. Caramba, que incrível. Corrigimos a postura na bike e todo o fortalecimento foi feito, que ele tinha também uma cadeia muscular posterior que era fraca lombar, como muitos atletas de alto nível no ciclismo. Esse é o ponto crucial de todos. Amadores e profissionais, todos têm que trabalhar a região lombar e poucos trabalham. E falando de ontem e hoje, Alex, tem uma frase de um médico amigo meu que diz que a medicina é a tentativa da cura, não é a garantia da cura. Porque muitas vezes a gente tem uma convicção no médico como se fosse o sábio eterno, mas cada corpo é um corpo, cada circunstância é uma circunstância. E aí você tem um acompanhamento da ciência que vai tirando do empirismo e trazendo dados objetivos, mas sempre vai existir uma mistura de que a medicina, a fisioterapia que você pratica, tem de arte, de sensibilidade, mas tem também de ciência. Como é que você vê esse equilíbrio? Porque a gente hoje vê médicos que pedem 1 batalhão de exames e não fazem, tem a palavra famosa, a amniese, que é a entrevista, de perceber o estado geral do paciente, de ler o corpo, de sentir de uma coisa menos objetiva, e se baseia muito em exames que às vezes podem ser indicações incorretas. Como é que você vê essa combinação de ciência e arte na tua formação, no teu amadurecimento e
do lugar de destaque que você ocupa hoje na confiança da elite? Ótima pergunta, Álvaro. Eu acho que é uma questão que a gente se coloca sempre, eu acho, agora nessa nova era médica, fisioterápica, etc. Por quê? Porque se você fizer alguns exames clínicos, ou seja, exame clínico, eu estou falando de testes manuais, visuais, anamnese, entender como começou, qual foi a evolução dessa patologia, você vai ter, às vezes, muito mais informações realísticas que fazer uma ressonância magnética, por exemplo. Por quê? Porque você vai ter algumas lesões ou microlesões que você vai ver na ressonância magnética, por exemplo, ou no scanner, uma tomografia, ou etc., que, na verdade, não vão criar nenhuma dor a esse paciente. E, às vezes, como o paciente chega para você com uma dor que é numa região, você faz uma imagem e você encontra alguma coisa nessa imagem, você fala, pronto, é isso. Não, realmente tem que fazer a anamnese, como você disse, você tem que fazer todos os testes clínicos, tem que fazer os testes de desequilíbrio musculares, de flexibilidade, e aí você vai entender a globalidade do paciente. Enfim, hoje a gente tem que olhar de uma forma global. A gente não pode mais olhar um ponto, 2 pontos, nem 3 pontos. Você tem que olhar o paciente de uma forma geral. Ainda mais no alto nível, como eles estão sempre no limite da lesão, porque a performance está muito próximo da lesão. Então, para você chegar no seu máximo, se você passar 5%, 3%, você vai chegar numa parte que você está tendo um risco maior de lesão. Então, a gente tem que sempre analisar de uma forma global. E, no seu caso, você também é um atleta, né? Você pratica o triatlo. Como a sua prática médica te ajudou a ler melhor o seu corpo e cuidar melhor e fazer com que o seu corpo performasse ao nível máximo com saúde? Eu diria mesmo, Álvaro, que é o inverso. Eu acho que o meu esporte me ajudou a melhorar como praticante fisioterápico. Eu acho que sendo atleta e sentindo esses incômodos, dores, cansaços, compensações, eu tive ainda mais facilidade de aprender como isso desenvolvia no corpo dos atletas e como fazer a prevenção e como talvez despistar isso associando a alguns sentimentos de treinos antes e depois. Então, acho que foi muito mais... meu lado atleta me ajudou a melhorar minha parte profissional. Alex, eu tenho certeza que tem muita tecnologia que te ajuda a fazer o seu trabalho, mas eu queria te perguntar como é que 2 tecnologias que estão no ciclismo te ajudam a fazer o seu trabalho. A primeira delas é o Bike Fit e a segunda delas é o medidor de potência. Como é que eles namoram ali com a sua experiência? Porque, no fim das contas, eu imagino que todo mundo que te procura lá no final da ponta quer buscar o resultado, né? Sim, com certeza. Isso são mecanismos que nos ajudam muito realmente a medir essa evolução e esses déficits, como a gente fala. Então, os captores de potência hoje, direito e esquerdo, alguns picos de potência, algumas zonas de fadiga, algumas zonas de dor. Por exemplo, vai ter uma tendinopatia que se instala, a gente vai ver que vai ter uma modificação no porcentagem entre perna direita e esquerda, que vai ser muito gradual. Então, a gente pode ter essas bases de análise. Segundo ponto, o Bike Fit, realmente isso foi algo que mudou enormemente a qualidade do posicionamento do atleta, mas mesma coisa, não é uma ciência, a gente não pode dizer que vai funcionar para todos os atletas a forma que a gente imagina ser a melhor. Então, às vezes vai ter atletas que vão estar muito melhor fora do padrão da mesa, vai ter uma mesa um pouquinho maior, porque ele tem uma flexibilidade maior no quadril, então ele é favoravelmente melhor inclinado para frente que o outro. Então a gente tem que analisar com relação a associar essas técnicas ao que eu falei anteriormente para o Álvaro, com a parte clínica. Então, associando a clínica e mais a parte científica com esses instrumentos de medida, a gente pode encontrar um equilíbrio favorável para que ele possa fazer uma performance maior e sem ter nenhum risco de lesão. Alex, a gente está vendo uma geração de elite que está atingindo um pico de performance nas grandes voltas numa idade mais cedo do que atingia no passado. E a gente vai ter que passar um tempo para entender isso, mas como é que você vê o ciclo desses atletas? Eles vão ter uma década de vida útil de alta performance ou eles vão conseguir estender isso usando o conhecimento e a tecnologia que existe hoje? Ou seja, um atleta que atingiu o pico com 20 anos de idade, que antes atingia com 25 e que aos 30 e pouco já estava não tão competitivo na elite, é possível que essa geração tenha um ciclo mais longo? Eu acredito que sim, Álvaro. Eu acho que eles podem guardar um nível mais prolongado,
Por quê? Justamente porque a gente tem mais essa prevenção de lesão, a gente tem um acompanhamento que eu acho que melhorou muito também no nível nutricional, no nível acompanhamento de treino, respeitar as zonas de fadiga, quando tiver que recuperar melhor que antes. Antes não tinha esses instrumentos, como por exemplo o Training Peaks e outros tipos que a gente tem. Então são coisas que dão, eu acho que a longo termo favorizam essa performance contínua. A questão que a gente tem hoje é como os novos atletas que chegam, começam a treinar cada vez mais cedo, começam a ter treinos e corridas mais cedo. Eles vão também melhorar o nível deles. Então, é a mesma coisa que a gente volta comparando. A gente pega hoje os jovens atletas, como o Pogacar, como o Bernal. Esses atletas, mesmo se a gente guarda o nível de Rigoberto Urán, Michael Woods ou Froome, eles estão ainda talvez no mesmo nível de antes deles. Eles não conseguem mais ganhar porque a nova geração está muito mais forte, está começando muito mais cedo. Então, sim, Álvaro, eles vão continuar performando um longo tempo, mais que eu acho que a antiga geração, mas a questão é se vai ser suficiente para ainda estar sendo top 10 com relação à nova geração que está chegando. Eu acho que Cruel. É cruel, mas entra um ponto muito importante que talvez era a nossa ideia inicial no programa, que seria a palavra longevidade. E como trabalhar e a importância do teu trabalho para que justamente eles tenham uma longevidade, e talvez não somente como atletas, né? Porque lembrando, a vida deles não acaba aos 35 anos, mas para que ele tenha uma qualidade de vida e não destrua o corpo, para o futuro dele, né? Sim, com certeza, Nico. Eu acho que nesse caso a gente tem um papel fundamental de prevenção, e a gente conhece cada vez mais as lesões recorrentes do ciclismo, coisas que antes não tinha tantos estudos, tantas publicações. Então, com isso, se a gente acompanha o atleta que está sendo acompanhado cada vez mais cedo, como o Álvaro falou, o Leandro, às vezes os atletas começavam a ser profissionais há 23, 25 anos. Hoje eles vão ser profissionais há 19 anos. Então, ele vai ter uma equipe profissional atrás dele, médica, fisioterápica, massagistas, nutricionistas, que vão estar lá mais cedo, que vão permitir que eles possam continuar essa performance muito mais tempo e com uma qualidade de vida também superior. E mesmo quando eles vão chegar no final da carreira deles, eles vão ter as lesões que a antiga geração tinha. Hoje eu tenho alguns, como o Thor Hushoff na clínica, tem outros caras de 40, 45 anos, eles estão com hernia discal já, não tinha nenhum trabalho de fortalecimento antes, não fazia nenhum trabalho fora da bike. Então, e uma geração que é só uma geração a mais que a geração atual. Não precisa ir tão longe. Imagina, então, os atletas antigos ciclistas que têm 60 anos, 70 anos hoje, como eles são. Devem ser. Então, alguma dica para quem está nos escutando e está começando a pedalar, está com 14, 15 anos, tem essa ambição de chegar no World Tour, esperamos que muito, né, dessa influência, mas alguma dica para pensar nessa longevidade? Sim, Nico, eu acho que todos os novos atletas, os jovens atletas, devem se concentrar com um trabalho, pelo menos, vamos dizer, 2 vezes por semana de 30 minutos fora da bike, de fortalecimento específico fora da bike. É muito importante, ainda mais no início, porque ainda mais os adolescentes têm uma flexibilidade maior, então eles vão ter menos risco de ter esses excessos de frotamento, como compressão discal, etc. Mas é um hábito, porque se eles não tiverem esse hábito há 14, 15 anos, eles não vão ter esse hábito há 20, 21 anos. Talvez a gente vai ter que ficar atrás deles durante meses e meses para eles fazerem um pouco, para eles entenderem, mas tem que ser uma educação, né? Faz parte da educação inicial do atleta. Se eles visam ser alto nível, o alto nível não é só o trabalho na bike, o trabalho fora da bike é muito importante também. Se não mais, né? Alex, como evoluiu o conhecimento de quão cedo é muito cedo para começar num esporte, principalmente o esporte aeróbico de endurance como o ciclismo? Isso é um debate grande ainda, Álvaro, porque sobre o plano fisiológico a gente não tem mecanismo de avaliação a longo termo. Então, por exemplo, a gente não conseguiu ainda fazer estudos com jovens de 8 anos que começam a fazer ciclismo e fazer uma avaliação a 14 anos, comparando com um grupo controles que começaram, por exemplo, a 12 ou a 16. Então, ainda é uma questão que é aberta. A gente fala que se tiver o respeito dos parâmetros fisiológicos, se não tiver nenhuma carência, se não tiver nenhuma baixa hormonal durante a pré-adolescência, não tem risco nenhum. Então, hoje, os parâmetros fisiológicos são pegos e avaliados desde uma idade de 10 a 12 anos, começando a fazer essas análises. Mas a gente não sabe se realmente, como a gente conversou anteriormente, se esses atletas que começaram a treinar seriamente entre 8, 10, 12 anos, vocês vão chegar a performar até 40. Achamos que sim, mas não temos ainda retorno científico com parâmetros fisiológicos de análise. Batilli, o quanto você, na tua experiência, viu que a cabeça fez diferença no processo de recuperação
de quadros similares. Alguém que estava focado de que custe o que custar, eu vou me recuperar, e outro que estava se deixando abater por aquela situação. Álvaro, a gente sente muito rápido essa diferença. A pessoa que realmente está focus, que quer aquilo, mesmo os parâmetros fisiológicos, a gente tem resultados que são formidáveis. Uma fratura que normalmente vai demorar, vamos dizer, 6 semanas para cicatrizar, você vai pegar um cara que está concentrado, que vai querer, ele não sabe que vai demorar 6 semanas, você não pode falar isso para ele. E ele vai estar com focus, vai fazer tudo, vai tomar o colágeno dele, vai tomar o cálcio dele, vai dormir bem, vai acreditar, vai fazer tudo que você pediu para ele fazer, e às vezes uma cicatrização vai ser feita em 4 semanas. Então, e às vezes uma cicatrização de 6 semanas vai demorar 8, no outro que não acreditou muito, que estava lá, mas estou com dor, mas eu vou conseguir voltar. Então, eu acho que, tenho certeza, mesmo se eu não posso medir isso, o psicossomático tem uma força enorme na recuperação. E o ciclismo brasileiro, Alex, você tem acompanhado, você brincou no começo da entrevista de levar mais ciclistas mais para a Europa, você tem vontade de participar desse processo, você tem intenção, você participa? Como é que é a sua visão do ciclismo hoje aqui no Brasil? Então, Leandro, eu não tenho muito contato atualmente com o ciclismo brasileiro, infelizmente. Realmente, meu planning, a gestão das clínicas, mais o trabalho com alto nível, mais meus treinos pessoais, me ocupa muito tempo, mais a vida pessoal. Isso também é um objetivo que eu tenho de alguns anos, tentar vender minhas outras clínicas, ficar concentrado unicamente com o Mônaco e abrir mais tempo para ver como é que estão as coisas no Brasil. Eu vivi 22 anos no Brasil, todas as minhas gerações, meus pais, meus avós ficaram no Brasil também. Então, meu coração é 100% brasileiro. Então, se eu puder ajudar a desenvolver o ciclismo no Brasil, vai ser com grande prazer. Eu sei que o brasileiro tem um potencial e uma força mental enorme. Realmente, parâmetros fisiológicos, a gente não deve estar longe deles, mesmo tem grandes atletas, eu acho, no Brasil. Fisiologicamente tem uma capacidade enorme. Talvez o déficit no Brasil hoje é a categoria de base, não sei como é que funciona isso, com os jovens atletas, de ter um enquadramento adequado, poder treinar em rodovias adequadas ou ruas que são seguras. Na minha época, pelo menos, não estava no Brasil, tinha muito assalto de road bike. Então, são coisas que, infelizmente, freiam essa nova geração. Acho que genial. E a última coisa, para quem tem a curiosidade, você, por exemplo, alguém que mora no Brasil e que teria um interesse em ser atendido por você em Mônaco, é possível entrar em contato e fazer um trabalho pontual de algumas semanas, de uma clínica, de um processo de recuperação? Sim, eu tive 2 brasileiros que vieram do Rio já, fazer um trabalho comigo, e eu tive alguns que eu consegui atender a um pouco à distância, associando algumas avaliações que eu faço aqui com os fisioterapeutas deles que fizeram, eu pedi para fazer esses testes dos cinéticos, e com os resultados eu consigo dar uma série de programas específicos para que eles possam realmente melhorar os desequilíbrios deles e tentar melhorar um pouco essa performance se não tiver nenhum desequilíbrio maior. Porque a gente tem protocolos de base que a gente utiliza hoje, que são globais para todos os atletas do World Tour, as equipes que querem, a gente vai fazer um trabalho de base, porque, como eu falei anteriormente, a gente sabe quais são os maiores lesões. Então, por exemplo, a gente vai fazer um trabalho de quadril, um trabalho de lombar e um trabalho de flexibilidade. Isso é a base para o ciclismo. 90% dos ciclistas têm esse desequilíbrio. Depois, a gente vai entrar na parte mais específica por cada morfologia. Então, quando eu falo do global e algumas morfologias, eu posso fazer à distância, não preciso tocar o paciente, o atleta. Mas quando tem algumas patologias mais crônicas, eu tenho que analisar, isso tem que ser aqui. Muito bacana, Alex. É um grande prazer e confesso para você, um certo orgulho ver um brasileiro atingindo esse nível de especialização e de contato com os grandes nomes do esporte. A gente está acostumado aqui a ver esses caras todos pela TV e saber que eles estão em boas mãos e essas mãos são brasileiras, dá um orgulho aqui na gente também. Muito obrigado por ter dado esse tempo e essa conversa magnífica com a gente. Imagina, Leandro, foi um grande prazer e quem sabe daqui um tempinho a gente faça mais uma parte puramente técnica para dar uma ajudada para os atletas aí. Fica tranquilo que a gente vai voltar a te pedir esse tempo outras vezes, pode ficar tranquilo. Impressionante a história do Alex Bassili, toda a experiência que ele vivencia na Europa. Com certeza,
um nome para voltar mais vezes ao Gregário Cycling. E se você achou que essa conversa foi relativamente rápida, além de ter sido a única desse episódio, eu recomendo você ouvir o episódio do MTB PES com José Hermida, o grande campeão mundial espanhol, medalhista olímpico, que tá por lá com 2 episódios muito divertidos e muito informativos sobre a experiência dele com o mountain bike. Lembrando também que na próxima semana a gente vai ter a honra de contar com a presença do Hunter Allen, um dos papas do medidor de potência, em 2 episódios, no Gregário Tech na terça e na sexta-feira, no próximo episódio do Gregário Cycling, que eu não vou dar mais spoilers por enquanto. Um grande abraço e até a próxima semana.